Oi, meu nome é Rebeca e para o meu trabalho final da primeira etapa de Física 2, eu optei por falar sobre o tema força-peso. Então, peso é a força de atração entre a Terra e um corpo qualquer. Então, qualquer corpo que se encontra na Terra estará sob a ação dessa força-peso, como a gente pode ver na imagem a qual a Terra está atraindo a pessoa para seu centro. A natureza dessa força está em uma propriedade fundamental da matéria, na qual massa atrai massa. Então, no caso, a Terra atrai a pessoa e a pessoa atrai a Terra. Só que essa atração da pessoa pela Terra não é muito perceptível por conta da grande massa, do grande módulo da massa da Terra em comparação à massa da pessoa. A força-peso é responsável por manter todos os objetos presos na superfície terrestre, apesar da grande velocidade de atração. Então, a gente só está, pode dizer, preso na Terra, a gente só consegue caminhar sobre a superfície terrestre por conta da força-peso no qual ela nos exerce, né? Então, a gente ia sair voando por aí. A intensidade da força-peso que age em um corpo na superfície da Terra depende basicamente da massa. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a força-peso. Aqui a gente tem a fórmula para calcular o peso, que é massa vezes a gravidade, sendo o peso e a gravidade grandezas vetoriais, são vetores, e a massa uma grandeza escalar. Então, para que a gente possa obter a força-peso no qual a Terra exerce sobre uma pessoa ou sobre um corpo, a gente precisa saber a massa e o valor da gravidade. O valor da aceleração da gravidade sofre variações extremamente pequenas nas proximidades da superfície da Terra. Um valor médio para essa aceleração é de 9,8 metros por segundo, mas é mais comumente usado para fim de cálculos não exatos, no caso, sem grande especificidade. A gente usa normalmente 10 metros por segundo quadrado. Podemos identificar diferentes valores para a aceleração da gravidade, conforme for analisando altitudes diferentes a partir do nível do mar. Então, dependendo de que lugar a gente vai estar da Terra, quantos metros de altitude a gente vai estar do nível do mar, esse valor da gravidade pode variar. Ali, por exemplo, a gente tem a tabela que faz mais ou menos uma comparação do nível do mar, 9,83, 5 quilômetros acima, 9,81 e assim por diante. E a gente pode perceber que conforme aumenta a altitude, diminui a atração gravitacional. É possível verificar a direção da força-peso com um chamado fio de prumo que a gente tem na imagem. Ele é usado para que a gente possa calcular a força, para que a gente possa ter a sua direção e seu valor. E a unidade de medida da força-peso é a quilograma-força, que é kgf. Massa versus peso. Qual é a diferença? A massa de um corpo é sempre a mesma em qualquer lugar da Terra ou do universo, ou seja, a sua massa não vai variar. Já o peso varia dependendo da força de atração gravitacional que atua sobre ele. Aqui a gente tem uma tabela com o valor das forças de atração gravitacional de diferentes astros, diferentes planetas. Então, a gente pode perceber que se uma pessoa estiver na Lua, o seu peso vai ser totalmente inferior ao que quando ele estiver na Terra. E quando ele estiver em Júpiter, quando esse corpo, essa pessoa estiver em Júpiter, o seu peso vai ser superior ao de quando ela estiver na Terra, por conta da força gravitacional de Júpiter ser superior à da Terra e a da Lua inferior. Aí nós também temos o gráfico, Saturno e Netuno também tem uma maior força gravitacional, e se eu não me engano, os demais têm uma força gravitacional inferior à da Terra. Então, fisicamente falando,
Se a pessoa quer perder massa, é necessário fazer uma dieta alimentar, diminuir os alimentos, fazer aquela tradicional dieta que a gente conhece. Mas se a pessoa deseja perder peso, é preciso uma dieta de aceleração gravitacional. Então, ela teria que se locomover para um lugar que a aceleração gravitacional seria menor. Então, assim, o seu peso seria inferior. Aqui nós temos uma charge na qual o John diz para o Garfield: você está muito gordo. Garfield responde: estou ouvindo. John fala: quero que você perca peso. Ouviu bem? Garfield falou: ei, onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então aí a gente percebe a graça, a piada, fazendo relação com gravidade e massa. Porque, na verdade, quando o John disse que o Garfield tá gordo, que ele precisa perder peso, na verdade ele estava querendo se referir que o Garfield precisava perder massa. Ele se expressou de uma forma, pode-se dizer, a qual deu a entender para o Garfield que ele precisava ir para um lugar onde a aceleração gravitacional seria menor e ele poderia perder peso. Então, agora a gente tem aqui um exemplo com a seguinte questão. Um satélite foi lançado no espaço. Sabendo-se que ele tinha massa de 75 quilogramas, qual é a força gravitacional exercida pela Terra sobre o satélite quando ele se encontra na superfície da Terra? Então, qual é a massa desse satélite quando ele estiver na Terra? Então, a gente pega a equação do peso, massa vezes gravidade. A massa do satélite é de 75 kg, a gravidade é 10, como eu havia falado, que é mais comumente usada. Multiplicando as duas, nós temos 750 newtons, que é a força-peso que a Terra vai estar exercendo nesse satélite. Bom, e para finalizar, aqui a gente tem uma imagem da lenda que conta que Isaac Newton teve a ideia de formular a teoria gravitacional quando caiu uma maçã em sua cabeça. Então, com essa imagem dessa lenda, desse mito que contam em relação, um mito muito famoso na física, eu encerro essa explicação sobre força-peso.